Fala galera, tudo bem? Segunda temporada do Papo Lógico, com novidades. Quem gostou da primeira temporada vai curtir muito mais essa temporada agora, não é, Priscila? Sem dúvida, essa temporada está especialíssima. Temos uma convidada maravilhosa que vai falar de assuntos que vocês vão pirar. Eu estou muito empolgada com a nossa segunda temporada e vou apresentar para vocês aqui a nossa convidada, a queridíssima Estela Pinheiro, arquiteta, nossa amiga. É uma honra estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Grande Estela, é um prazer conhecê-la pessoalmente, né? No nosso ramo, que é tão comum termos novas pessoas, novos profissionais, tá conhecendo você com uma experiência muito grande de mercado, tá sendo muito legal. Eu tô com a cola aqui, tá, gente? Porque vocês sabem como é que é, né? Eu já sou um senhor. Estela Pinheiro tem 39 anos de carreira. É formada na Faculdade Silva e Souza, é arquiteta e urbanista, claro, né? Tem uma experiência absurda, pelo que a gente já viu aqui, as meninas me contaram. Enfim, Estela, eu estava conversando com as meninas, né? E elas estavam me contando algumas coisas sobre a experiência que você tem, né, no mercado. E uma das coisas que eu achei muito interessante do que eu vi, são 10 anos no mercado nacional, entre Rio, São Paulo. Conta um pouco pra gente como começou, onde você se especializou. Fala pra gente um pouco para que a gente possa conhecer melhor a Estela Pinheiro. Primeiramente, eu trabalhei muitos anos, antes de ir para São Paulo, na área residencial. E São Paulo foi uma vertente um pouco diferente. Eu trabalhei na área de office, fazendo espaços comerciais e corporativo. E o grau de exigência meu foi muito grande, porque eu queria me superar, porque era uma carioca chegando em São Paulo numa época ainda que existia muito barrismo, as pessoas brincavam, né, que o carioca não gostava de trabalhar, só gostava de ficar na praia. Hoje eu acredito e percebo que não existe mais isso, mas foi uma experiência muito boa, porque isso me deu muita disciplina e me deu assim muita experiência que eu trouxe para o Rio de Janeiro. Sim. Mas esse grau de exigência, ele veio só de você ou veio também do mercado? Olha, era uma coisa assim bem interessante. A princípio, eles não faziam esse grau de exigência, mas eles me davam muito pouco assim aquela sensação de conforto. Eu me sentia sempre cobrada, mas depois que você consegue passar confiança, eles quebram esse gelo. O paulista, ele é muito reservado. Ele é bem diferente do carioca. Que bacana. Priscila, eu vi que ela começou a carreira, a Estela, na Baixada Fluminense, né? Ela é de Nova Iguaçu, começou em Nova Iguaçu e veio para o Rio, inclusive na região da Barra da Tijuca, onde a loja Mobile, ela está estabelecida. Ela teve o início de quando a Barra começou a expansão imobiliária. A Estela já começou a pegar trabalhos aqui saindo da Baixada. Na verdade, a história da Estela com a Barra começa muito antes, né, Estela? Conta pra gente. É verdade. Eu vim para cá criança com a minha avó, que tinha uma casa no Vivendas, na antiga Sernambetiba, e a minha infância toda e a minha adolescência eu passei aqui na Barra da Tijuca. Eu passava os fins de semana, eu passava todo final de semana e férias aqui na Barra. Quer dizer, você já conhecia a Barra sem saber que no futuro você quando ia era trabalhar. só mato, né? Quando era só mato e dunas, né? A Sernambetiba, na altura do 4.250, onde eu fui criada, não era calçado. Como é que se chegava na Barra nessa época? A gente vinha de carro, tinha que vir
por Madureira, passava Cascadura, vinha por esses bairros que fazia limite com a estrada, com a linha do trem, entendeu? Sim, não existia linha amarela, né? Não existia não existia né? nada. Não existia nada Era disso. Muito mal alvorada. a antiga estrada de Jacarepaguá não existia nem a estrada do Catonho, não existia. Você vinha por Madureira, você vinha margeando e aí você chegava até a estrada onde é aquele pedaço ali do anil, você chegava por ali. Era tudo, Sim. isso tudo muito recente, porque eu lembro, eu criança também, não tão recente assim, vamos dizer, né? Mas a antiga, aqui a Ayrton Senna chamava Avenida Alvorada. Avenida Alvorada. E a gente vinha fazer compras aqui no Carrefour e não tinha nada, não tinha luz, iluminação pública, não tinha nada, não tinha calçamento, nada, Verdade. nada. A minha mãe conta que o meu avô perdeu a chance de ter terrenos Minha mãe na Barra porque era mato. E aí ele não queria Não comprar quis. no mato. A minha- Pessoas tinham receio, né? Todo mundo tem uma história dessa pra A contar. minha que foi avó ia oferecido comprar um terrenos. sítio em Septiba e resolveu comprar 2 terrenos no Vivendas. Foi muita sorte. Eu acredito que ela não tenha escolhido isso, pura e simplesmente. Ela queria uma praia. Então, ela não era uma visionária? Ela foi uma visionária. Foi uma Querendo ou não, ela visionária. foi uma Foi uma visionária. visionária. Telo, o que eu sem acho dúvida. interessante, então, que nós estamos vendo já no início desse bate-papo com você, apresentando você, claro, né, como a convidada do Papo Lógico da segunda temporada, é que você acompanhou o crescimento dessa região, tanto Barra, imagino eu, como o Recreio. Sim, acompanhei. Como eu vim para cá muito criança, todos os prédios, maiores condomínios, eu vi surgir. Eu vi surgir Novo Leblon, Nova Ipanema, Riviera, Barra Mares, o Atlântico Sul, Atlântico Sul também. E, assim, foi muito interessante. Isso tudo me motivou, porque eu vi pela primeira vez um apartamento decorado no Barra Mares. Foi o primeiro apartamento que teve decorado no Rio de Janeiro. Nossa, que então, bacana. aquilo, para mim, era, assim, demais. Aquele trabalho, aquele apartamento fez eu me decidir, porque eu queria fazer belas artes. Tinha uma habilidade com desenho, mas eu não tinha ainda decidido arquitetura. E ali eu verifiquei que era uma paixão. Tem alguma coisa daquela época e hoje, você enxergando que você pontuaria, ou você pode pontuar das construções mais recentes para essas construções mais antigas? Sim, quando eu me formei na Faculdade de Arquitetura, existia uma especulação imobiliária muito grande. Foi um momento de transição do mercado, onde você tinha uma diminuição de espaços e os imóveis eram bem mais reduzidos do que os antigos, né? E você tinha redução também de pé direito. Isso foi muito novo. Foi uma mudança no Código de Obra também, que possibilitou que as dependências de serviços pudessem ser menores. Elas foram diminuindo bastante. Até desaparecerem, né, hoje? Até desaparecerem, que foi uma nova tendência do Código de Obra, que hoje não exige mais que você tenha dependência de serviço. Mas isso tudo é em função de uma evolução cultural. Hoje você não tem mais a possibilidade de manter uma pessoa trabalhando na sua casa como existia antigamente. Sim. Hoje a gente trabalha com pessoas que passam rapidamente pela nossa casa, às vezes uma vez por semana. Sim. Você sabe que uma vez eu fiz um apartamento em Copacabana e a dependência de serviço ela acontecia totalmente pela cozinha e tinha uma escadinha mínima que devia ter uns 50 centímetros de largura e ia praticamente para uma masmorra, que é onde ficava a ala de empregados. Era uma senzala? Sabe? Era tipo uma senzala. Uma senzala. Era uma coisa horrorosa, que não dava para ser habitada, sabe? Eu não conseguia imaginar como é que colocavam pessoa pessoas ali ficava dentro. Era surreal. Uma realidade Insalubre, estranha, né? Era muito insalubre. Ainda é recente a questão das pessoas descerem nos elevadores, né? Que antigamente os funcionários não podiam Eram usar proibidos. os elevadores sociais. Quer dizer, isso é verdade. relativamente recente, Verdade. essa E transição. e é inacreditável que hoje em dia ainda haja racismo, né? De todas De as todas formas. as formas.
nós, enquanto arquitetos, a gente tem mudado esses espaços, né? Mas as agressões continuam na rua a todo momento, de todas as maneiras, quanto ao cabelo, quanto a tudo. É né? interessante Enfim, como você quanto aos vê olhares, né? que Até. o tema, né, até a gente está aqui batendo um papo, trazendo uma convidada que tem muito tempo, né, no mercado, e como essas histórias, elas Elas são abrangentes, né? Uma coisa liga a outra. E parecem atuais, né? Vocês pegaram uma geração um pouco diferente da Estela, mas a gente vê que essas situações pode ser que ainda incorram hoje em dia, e a Estela viveu isso no período dela de uma maneira muito mais firme. Sim. Né? Deveria ser até... Hoje a gente já fala estranho, deveria até ser estranho você trabalhar um cliente e o cliente fazer você entender que existia aquela divisão. A diferença, sim. A sim. diferença, né? Verdade. Não sei se vocês, meninas, chegaram a passar por alguma coisa parecida. Não passei, mas a gente vê que hoje em dia na faculdade ainda tem poucos arquitetos negros. Ainda tem poucos estudantes negros na faculdade de arquitetura, design. Sim. Ainda é pouco. É pouco. Ainda é muito pouco. Verdade. Enfim, são questões que a gente sabe que ainda existem, né? Que estão aí, só não enxerga aquele que não quer ver, Não né, quer Estela? ver, com certeza. E a gente a sim. gente tá aí para mudar isso. Com certeza. Estela, Vamos para o segundo assunto, então? Vamos lá, Vamos gente. encerrar esse bloco? Vamos sim, acho que a gente apresentou a Estela e você já conhece. Agora vamos deixar ela contar um pouco mais da história dela, né? E o que ela enxerga hoje, qual a visão dela hoje para o mercado. Vamos continuar o bate-papo bacana aqui com a Estela. Ela aceitou um convite da Flávia Manhães e da Priscila Boldrini. Se eu não falar o sobrenome, dá ruim para mim. Boldrini, meu nome é chique, tem que falar. A gente tá felizão, cara, com a visita dela. E a gente até cantou música. Vocês vão ver aí no making off depois. Não vou ver, não. Senão acaba a carreira de todo mundo ver, aqui, cara. gente. É Não dá. A Flávia é uma excelente cantora. Meu maravilhosa. Deus. Nossa, Sou melhor empresária. quase espantou a Estela Pinheiro daqui hoje. Ô, Estela, conta pra gente. O que você esperava da profissão quando você ingressou na faculdade? Olha, eu entrei para a faculdade muito nova, eu entrei com 17 anos, a gente não tem muita consciência, não. Como eu te falei, eu queria poder realizar essas coisas, levar essa questão do conforto, esse bem-estar para as pessoas. Eu queria poder fazer obras mais simples, que tivesse muito mais voltada com a questão de ocupação do espaço de forma ordenada, mas assim que isso fosse um pouco mais abrangente, tivesse possibilidade para atender a um público que sempre foi pouco favorecido monetariamente. Eu tinha essa questão. Na faculdade eu ganhei um prêmio, era o extinto BNH. O meu grupo de faculdade foi o melhor grupo de todas as faculdades do BNH nessa época. Então, eu queria muito desenvolver arquitetura habitacional, né, de baixa renda, e isso, para mim, ficou praticamente impossível. Foi uma coisa que eu queria muito, mas eu não consegui porque o mercado não permite Não permite, isso. né? É isso que eu falo. É preciso que haja um pouco mais de política nesse sentido, né, para que isso possa acontecer. O meu bem-estar na época sempre foi esse, pensar em abrir mais tudo aquilo que eu aprendi para outras classes, para que elas pudessem ter também essa oportunidade. E até hoje é assim, menina? Até hoje, assim, tudo que é ligado ao urbanismo, quando a gente fala de habitação, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de criar condições para mais gente usufruir de mais espaços, ainda é muito utópico. A gente vai para a faculdade, aprende muito, mas você depende de políticas públicas que nunca vêm, que nunca acontecem, né? E a arquitetura popular é muito pouco explorada, né? Quer dizer, é zero explorada. Aí o que acontece? Essa parte urbanística, ela
dificilmente ela consegue ser suprida por um escritório particular. Isso só acontece a nível público. Você não tem como fazer urbanismo se você não tiver dentro de órgãos públicos, prefeitura ou Estado. Não tem como você desenvolver isso de uma forma que um escritório de arquitetura venha a trabalhar com isso. É muito difícil. Mas, assim, dentro desse processo que eu me formei, existia, assim, uma questão de diminuição de espaço. E isso facilitou muito a classe média a poder desenvolver esse tipo de contratação de um profissional. Acessar o serviço. Acessar o serviço. Então, já foi um avanço em todo o processo que existia anterior ao meu. Entendeu? Então, a gente viu aqui vários condomínios que eram apartamentos menores, apartamentos de 2 quartos, de 3 quartos. A princípio, eu acredito até que isso tenha sido para poder suprir uma demanda de pessoas que vinham passar ainda final de semana na Barra. Mas, com o passar do tempo, eu mesmo que vim para a Barra em 91, eu percebi que essas moradias que eu inicialmente fazia para final de semana passaram a ser as moradias oficiais. E, com isso, abriu-se para a classe média essa possibilidade dele adquirir um imóvel na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes. Então, isso foi uma forma positiva. O mercado, apesar dele ser muito explorado, porque diminuíram muito os espaços físicos, mas isso também fez com que ocupasse o solo de forma mais favorável à compra, à aquisição da classe média, poder ter um imóvel aqui na Barra da Tijuca, né? Nessa região. E quando você saiu da faculdade, você achou que a vida real era muito mais difícil do que você idealizava enquanto você estudava? Com certeza. De cara, eu tive assim, uma experiência que foi muito boa para mim, porque eu vim pegar um trabalho de uma amiga de família e ela me deu um armário para eu executar. E tudo deu errado. Eu tive problemas com marceneiro, eu tive problemas de medida. Sempre tem um problema com marceneiro, gente. Eu tive muitos problemas, mas Cuidado com marceneiro aí. A ideia, só para vocês terem ideia do que aconteceu. Tem quanto tempo isso? Tem um tempo de formada. Foi logo no primeiro ano. E você teve tinha um filho com 4 meses. E você teve lá um problema com o marceneiro lá? Nessa época? Nessa época? Sim. O marceneiro, ele, infelizmente, ele morreu no meio do caminho, só isso. Vendo aí? Ele morreu. Olha só. Eu acho que a Estela mandou matar ele. Quando? Não, porque eu ainda não tinha tido outros problemas com o marceneiro. Vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente vai lá e fala... Vocês sabem que eu tô aqui convidado pelas meninas, né? Eu trabalho com móveis planejados. Quando a gente fala lá na loja que o marceneiro pode morrer, tá aqui a Estela Pinheiro que não me deixa mentir. Não, mas acontece que ele morreu no meio do caminho, aí eu tive que contratar outro profissional. Que situação. E quando eu cheguei na casa do cliente, faltava 1 metro de extensão por 3 de altura de armário. E aí, qual foi a minha saída? Eu usava uma estrutura que era do meu pai, que me emprestou. Eu abri uma marcenaria na minha casa. Pô, então você também foi marceneira? Eu fui dona de uma marcenaria de fundo de quintal. Caraca, literalmente. Literalmente. Além aí, de arquiteta, o que aconteceu? Eu cheguei na casa da cliente, ela falou, tá faltando armário. Eu falei, não se preocupe, nós vamos ter um frete daqui a 3 dias para a Barra da Tijuca e o seu armário vai chegar completo. E eu trabalhei dia e noite para poder entregar esse armário e, como compensação, ela gostou tanto do resultado que ela me deu o apartamento inteiro para fazer. E você fez toda a marcenaria? De um limão você fez uma limonada, né? Toda a marcenaria da casa dela, e daí eu não parei mais. Eu fui pegando um trabalho atrás do outro e foi, assim, uma experiência ótima. Você não quis abrir uma loja, não? Na época não existia. Não existiam móveis ainda planejados. Eu acompanhei, inclusive, esse surgimento de móveis planejados, né? Entendi. Gente, eu preciso contar muito uma história de marceneiro. Ó, tá vendo? Sempre tô falando. Aproveitando aqui o ensejo. Eu e a Flávia roubamos um caminhão de gelo. Como é que é isso? Já tem muito tempo. Isso? Porque, não, só pra gente saber que o crime já prescreveu. Esse crime já prescreveu. Já prescreveu. Sim. Então pode contar. A gente estava na primeira loja
E aí a gente tinha vendido um armário que a gente guardava todas as nossas amostras. E a gente vendeu esse armário e a gente encomendou com o marceneiro um outro armário sob medida para substituir o que a gente tinha vendido. Calculamos o prazo de entrega e tal, tudo bem. O marceneiro, nada de entregar. E aí a gente entregou o móvel para o cliente e os nossos mostruários todos no chão. E ligando para o cara, e ligando para o cara, e ligando para o cara. Não, está vindo, está vindo, está vindo. E aí um dia... O cara é o marceneiro. O cara fala assim, o caminhão tava indo para ir, mas ele enguiçou na estrada do Rio Morto, lá no Recreio. Falei, vamos lá agora, Flávia. Pegamos a picape da Flávia e fomos encontrar o marceneiro e o nosso móvel no Rio Morto. A ideia era pegar o móvel e botar no meu carro. E trazer, né? Botar na picape. Chegamos lá, pegamos o marceneiro no Recreio para encontrar com o motorista do caminhão. Certo. Chegamos no Rio Morto, nenhum caminhão parado. Não, é porque tá na marcenaria de um amigo meu, ali no Recreio. Aí entramos numa favela no Recreio. Meu Deus. O cara tinha terceirizado o móvel. Olha isso. Ele não fez o móvel, não contou, tinha terceirizado o móvel. Ele pegou um monte de serviço, não deu conta, pediu para alguém fazer. Por que eu não me surpreendo com essas histórias? Não, escuta. Calma. Aí chegamos lá, na favela. Cadê o móvel? Tava dentro de um caminhão de gelo que era de um cliente desse segundo marceneiro que tinha emprestado o caminhão para entregar os móveis que ele tinha encomendado desse cliente. O cliente encomendou móveis com esse terceiro cara e emprestou o caminhão dele para levar os móveis dele. Mas não tinha móvel nenhum do cara dentro, só tinha o nosso móvel. Aí eu entrei no caminhão, olhei a chave na ignição, olhei o documento. Aí falei para o ajudante do marceneiro, que era o dono lá. Falei, amigo, o documento está aqui, a chave está aqui. Vou levar o caminhão. Tudo bem. Quem falou tudo bem? O ajudante não era dono do caminhão, não era dono de nada. Ele não quis nem se meter a besta. Ele não quis nem se meter a besta. Rapaz. Aí, o pai da Flávia estava conosco e ele tem habilitação de caminhão. Pegamos o caminhão e viemos para a loja com o caminhão, que não era nosso. Só tinha um problema. Descarregar o caminhão. Quem ia descarregar o móvel? Era pesado. Mas pesado. Você não tem entendendo. Feito cão. Aí, enfim, chegamos aqui, né, que era no link, na antiga loja, descarregamos 4 pessoas para tirar o móvel, foi um inferno. E aí o pai dela voltou com o caminhão para casa dele. Não. Já tinha dado uma confusão, porque o cara, vocês roubaram o caminhão, é do meu cliente, Deus. não sei o quê. Aí o pai dela, vem aqui buscar na minha casa, que eu não volto aí para levar nem... Caraca, cara. Que história, hein? História, hein, Estela? Olha, o caminhão vou- está disponível aqui na porta da minha casa. Se você quiser, você vem buscar. Eu também passei por um furto de carro, porque eu estava na casa da minha mãe, meu filho chegou e ele tinha, o pai dele tinha dado um carro para ele, um Gol branco. Eu só sabia que era um Gol branco, eu nunca tinha andado. Aí ele chega para mim e fala assim, mãe, me empresta teu carro, porque o meu carro não tem gasolina e eu quero dar um rolê e tal. Eu falei, tá bom, fica com o meu carro. Meu carro tá lá embaixo, é um Gol branco. Tá bom. Eu desci, peguei o primeiro Gol branco que eu entrei, abriu, A chave... deu partida e eu fui embora para minha casa com o carro. No dia seguinte... Mas peraí, a chave estava no carro? Não, Não. meu filho me deu a chave e eu peguei um Gol branco. O Gol branco. Que abriu e deu partida. Gente. Levei o carro para minha casa. No dia seguinte, meu filho acorda e fala, mãe, eu tô procurando o carro lá embaixo, onde é que você deixou? Eu falei, meu filho tá ali no estacionamento de visitante, porque a vaga nossa tá ocupada com outro carro, com o meu carro que você guardou na vaga, eu parei do lado de fora do prédio. Ele, mãe, não tô achando. Aí eu desci. Eu falei, tá aqui o teu carro. Ele falou, mãe, esse carro não é meu. Eu, como assim? O carro não é seu? Aí ligo eu para casa da minha mãe. Mãe, nós trouxemos um carro errado, mãe, para cá. Aí a minha mãe falou assim, olha, corre para cá porque já tem até polícia. Estela, você roubou um carro.
Eu roubei um Você carro. roubou um carro? Estela roubou um Ingenuamente, carro, mano. eu não sabia. Ingenuamente. Ó, mas então, essa história esse de mérito chave- não é seu. Essa história de vendo? chave, o meu pai tinha 2 carros, na época, um Monza e uma Marajó. Todos 2 da Chevrolet. Os 2 tinham a mesma chave. É. Um abria o tinha, outro. Não tinha Antigamente esse não tinha segredo, código da código. chave. Antigamente Um não abriu o tinha outro. era nada. Eu nunca dei essa sorte de pegar o carro do meu pai. E olha, ainda fiquei danada da vida, porque o carro estava com o tanque cheio. Meu filho ainda tinha me enganado. Eu falei, e esse garoto, como é que pega o meu carro? Ele queria era gastar a minha gasolina e não a dele. Agora, vocês veem como é interessante, né, gente? O nicho, o trabalho de vocês, eles rendem. Mas muitas. Eu Muita imagino história, que muita se, né? história. É muita história, Todo mas dia é uma muita coisa história. diferente. Todo dia uma coisa Todo diferente. dia. Ô, Estela, fala pra gente o seguinte. Lá, quando você se formou, né? Qual era o cenário do mercado naquela época? E eu vou emendar, ô Priscila. Hoje, né? O que mudou? Ou como você enxerga? Como era lá quando você começou? Né? Fala pra gente. E o que mudou hoje? Como que Ou você o que enxerga deveria hoje? mudar, né? Ou que... na palavra técnica, até das meninas que estão aqui atuando também. O que deveria mudar? O que mudou é assim, eu percebo que hoje a indústria evoluiu muito, entendeu? Existem bastante fornecedores em Quando você todas fala da as indústria, áreas. você fala do geral, né? De Do tudo. geral, de do tudo. geral. Sim, de tudo que se Revestimento, Que se usa, revestimento, Tudo. louças, Acabamentos. metais, móveis, acabamentos. Isso houve uma evolução muito grande. Na minha época, eu não tinha esse nicho de opções. Na verdade, assim, como a gente não conhecia, nenhum desses fornecedores existiam, você vê, não existia móveis planejado, não existia uma pequena parcela de fabricantes de metais. Então, você tinha que produzir, você tinha que criar. Eu criava desenhando os produtos. Se eu queria uma maçaneta diferente, eu desmontava uma maçaneta e fazia uma montagem com outra. Eu tinha que criar um volante de acabamento de registro. Isso não existia. Eu desenhei até sanca, eu tinha que desenhar em escala real para mandar fazer, porque não existia pronto no mercado. Não existia rodapé. Eu tinha que criar um rodapé. Hoje você tem uma infinidade de materiais. Não existiam cores de fabricação que são feitas à máquina, que são calculadas a composição química no computador. A gente tinha que criar essas cores e escrever essa fórmula. Então, você tinha que ser química, entendeu? Você tinha que perceber isso para você poder fazer um bom trabalho diferenciado, entendeu? E não existia também um número que hoje tem de arquitetos e de design de interiores. Então, era uma coisa assim que você se destacava mesmo, porque poucos eram os arquitetos na época que eu me formei que trabalhavam com o interior. Você tinha, inclusive, gente que não era de interior, eram chamados de decoradores, mas eram pessoas que tinham muita experiência, que realmente estavam no mercado já há alguns anos, mas que não tinham uma formação de faculdade. Então, nem existia essa questão de design de interior, não existia, essa palavra não existia. A palavra era decorador mesmo. Era né? decorador. Entendeu? Mas era um trabalho muito artístico, muito né? artístico, muito artesanal. Você criava realmente muitas peças, você criava design, eu desenhava mesas, eu desenhava objetos, várias coisas eu desenhava sofá, eu desenhava puff, eu desenhava tudo que você pode imaginar, eu desenhava. Porque não existia para comprar, então eu tinha que mandar fazer. Entendeu? A minha sorte é que grandes artesãos eram da Baixada. Então, eu tive grandes estofadores, por exemplo, que eram de Nova Iguaçu, outros marceneiros que eram de Belfor Roxo, gente que era de Nilópolis, muita mão de obra boa. Serralheria, por exemplo, não existia serralheria de alto padrão. Você tinha que ir para dentro da serralheria para você produzir algum móvel ou algum objeto. Mas antigamente marceneiro era marceneiro. Hoje a gente tem aí uma legião de cortadores de MDF, Exatamente, né? eu falo que são pica-paus. Entendeu? Eles não são marceneiros. Naquela época, realmente eram artesãos. O ofício passava de pai para filho. Gente, eu vou pedir para a Estela olhar para aquela câmera ali
e repetir o que ela acabou de falar. Prestem atenção, vocês que estão assistindo o O que podcast. existe hoje não são marceneiros. A grande maioria, não todos. Claro que tem suas exceções, tem bons profissionais. O que existe hoje são pica-paus. Obrigado. Encerramos por aqui, então, este episódio com pica-paus. Gente, a Estela, ela tem uma experiência muito grande, como nós comentamos aqui, né? De mercado, as histórias bacanas que ela está contando sobre vinda para Barra, Recreio, enfim, caminhos, histórias legais com antigos fornecedores, enfim. A gente sabe que hoje em dia existem muitas mostras de decoração. Casa Cor, Morar Mais, Casa Design, enfim, existem várias, né? O próprio shopping que fica aqui do lado de vocês, hoje em dia faz bastante evento, para trazer mais o arquiteto pro business, né? Para o público, enfim, em geral. Estela, quantas mostras você já fez? Eu vi aqui, deixa eu apresentar, vamos lá. Foram 13 participações Morar Mais, e 2 Master Casa. É isso, Estela? Fala pra gente como é que foi. Sim, é isso. Eu fui fundadora do Morar Mais, né, que tinha uma pegada super bacana, ainda tem até hoje, né, que é trabalhar a sustentabilidade, trabalhar com materiais que pudessem ser reciclados, muito deles, e que também tivesse uma possibilidade de agregar valores não tão altos, mas você saber distribuir essa verba de uma maneira ordenada, deixar com que o cliente tenha a possibilidade de fazer o todo, de realizar aquele sonho de ter conforto, um ambiente planejado, um ambiente que pudesse levar a ele uma satisfação, levar a felicidade, né? Que esse é o nosso grande objetivo como profissional, né? Realizar sonhos. Então, o Morar Mais, ele veio através de uma história pessoal, de uma pessoa que queria casar, mas não tinha dinheiro para poder fazer uma obra tão bacana, né? tão dispendiosa como normalmente seria na época. E aí ela teve uma experiência dela, e ela começou a fazer um Morar Mais por menos dentro da própria casa, dentro da própria vivência dela. E aí foi quando ela teve a vontade e abriu o evento. Essa pessoa que você está se referindo é a Lígia? Não, foi a Sabrina. A Sabrina? A filha. Pô, que legal! Quando ela casou, é que ela teve essa experiência. Ela não tinha condição de fazer um projeto e que fosse tão caro, tão dispendioso. E aí ela teve essa coisa dessa pegada. Ela falou, olha, eu tenho dinheiro, sim, mas eu não posso gastar muito. Eu quero que seja bem ordenado. Eu quero que seja uma coisa que eu possa realizar o meu sonho, mas que eu venha gastar realmente o que é necessário. E aí o Morar Mais surgiu com essa política, com essa coisa de você fazer muita brasilidade, trazer uma coisa mais pé no chão, mas dentro da realidade de uma classe em ascensão, uma classe média que tivesse condição de fazer um trabalho. E eu fiz 3 edições dentro dessas, uma delas foi em São Paulo. Eu fiz Morar Mais no Rio e em São Paulo, com uma diferença de meses, de 2 meses uma para outra. Eu realmente era louca. Muita coragem. Muita coragem. Fazer 2 mostras dentro do mesmo ano. E quanto mais em São Paulo. Foi um desafio muito grande, porque nessa época, eu não estava ainda trabalhando em São Paulo. Foi através do Morar Mais que eu comecei, que eu dei um start, porque eu tinha uma relação pessoal em São Paulo, porque eu fui casada com um paulista. Então, eu queria levar o meu trabalho para lá. E, nessa época, a gente vivia namorando. Ele vinha para cá, eu ia para lá. Eu vinha para cá, eu vinha para lá. Então, eu falei, eu tenho que abrir um mercado em São Paulo. E vi a perspectiva de fazer o Morar Mais, como me lançar no mercado em São Paulo e conseguir. Através disso. E outra área que ele desenvolvia, que ele abriu um network muito grande para mim, que foi na área de escritório, a parte de office. Ele tinha muito conhecimento, ele também era da área. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. E eu pude me lançar lá. E logo em seguida teve o Morar Mais no Rio, foi depois. E eu, não satisfeita, eu queria continuar também no Rio. Eu queria fazer e fiz a ponte aérea durante 10 anos e meio. Eu fiquei me desdobrando, eu ficava metade da semana aqui e a metade lá,
Foi muito bom. Quer dizer mas, que assim, o Morar Mais para você, ele realmente abriu sim, portas. abriu portas. E ele deu o resultado que você estava esperando. Deu. Que eu ia te perguntar isso. Deu sim. Fazer 13 mostras, né? Qual foi, assim, a mais marcante para você, se você tem lembrança, assim, uma que foi muito bacana? Sim. Foi em 2007, eu fiz um espaço de 13,80 metros, onde eu coloquei 5 espaços dentro de um. Nossa. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês aqui, eu acho que cheguei a falar que, inicialmente, eu gostava de fazer exatamente esses desafios, achar espaço onde não existia. Eu sempre gostei disso. Então, nesse espaço, eu fiz um estar, eu fiz jantar, eu fiz cozinha, e fiz um home e fiz um escritório. Num espaço de 13,80 metros, utilizando rodízios, corrediças. Então, eu transformava. Eu tinha até uma brincadeira que era muito esperada dentro do Morar Mais. Eu, quando chegava 4 horas da tarde, eu mudava o cenário e montava a mesa de jantar. Era para 2 pessoas. Essas mesmas poltronas, elas serviam para a área do estar, e ela servia também, essa mesma mesa, ela passava num trilho e ela encostava na parede e ela era o home office da pessoa. Esse Morar Mais de 2007 foi aonde? Foi numa casa que era em frente ao Fashion Mall. Ela abrigava os jogadores de futebol. Foi o melhor Ele Morar foi um Mais. espaço que eu queria tanto me desafiar, que eu tinha um espaço todo nas nuances que variavam do preto ao branco, passando por todos os tons de cinza. O meu espaço era todo preto e branco. Você uma coisa, você está falando de 2007. Eu estou tentando imaginar como ficou esse espaço. A gente está falando de 2007. Foi muito ousado. Foi muito ousado. Para a época. Eu fiz Foi um milagre de espaço. Foi um milagre. Inclusive, se você quiser agendar um horário, quiser um milagre com a Santa Estela Pinheiro, deixa aqui seu comentário. Aliás, se você não se inscreveu neste canal, você se inscreva, ative o sininho, porque nós estamos postando nossos podcasts semanalmente para você não perder nada. Hein? Segunda temporada e, ó, a gente já vai preparar a terceira. É Isso aí. importante, Muito gente, bom. ó, acompanhe, porque o trabalho que a Priscila Boldrini e a Flávia Manhã estão desenvolvendo está sendo de muita validade, porque você que estuda arquitetura, designer de interiores, você que já é formado, quem trabalha com móveis planejados, quem trabalha com Cortinaria. cortina, enfim, todo mundo que está ligado a essa área, elas estão prestando um serviço muito bacana, sabe? Elas estão trazendo novidades, trazendo pessoas experientes que contam histórias bacanas. Então, assim, vale muito a pena. E, assim, cara, a gente só quer um like. Um like. Só um like. Um like. Estela, bacana você contar sobre Morar Mais. As meninas, a Priscila e a Flávia, elas participam do Morar Mais Apoiam, também, né? apoiam muito. Esse Patrocinou ano do esse Morar ano. Mais, quantos foram, Pri? Foram mais de 12 espaços esse ano. Olha Já que perdi a bacana. conta, Que legal, na verdade. que bacana. A gente patrocinou. Eu acho muito legal, né, Pri, Flávia, porque é o que eu estou dizendo. Você imagina, eu não sei se na sua época lá, quando você começou a fazer, existiam os apoiadores que Olha, davam esse suporte. No início, não. O que a gente falava? Eu tinha a sensação de que eu estava passando pires, entendeu? Porque eu passando um chapéu mesmo para pedir para as pessoas participarem. Inclusive, eu consegui uma coisa assim inédita no Morar Mais, que foi justamente em São Paulo. Minto, na primeira edição eu já consegui. Eu consegui apoio e patrocínio da Tokstok, né? Mas eu não deveria ter falado assim o nome, mas eu consegui o apoio. Depois vocês editam. Eu consegui um apoio de uma loja grande, que faz uma venda, e eu consegui. Ela jamais iria patrocinar o evento, ela seria apoiadora, mas eu consegui, eu convenci, porque eu tinha uma apresentação muito boa, eu apresentei 3D, eu apresentei o que ia ter nesse espaço que valorizasse e que valesse a pena eles a participarem. E eu que levei, inclusive, essa loja grande para participar dos próximos Morar Mais. Né? Tanto em São Paulo quanto no Rio, no mesmo ano. Isso foi em 2005. Eu consegui lojas em São Paulo que me apoiassem me dando tecido. Era uma coisa assim muito difícil, gente. Eu consegui 15 metros de veludo francês. Eu consegui adamascado e consegui
o tecido que é chamado um voal cristal. Isso na época era usado, e eu fiz um espaço no Morar Mais de 2005 que era um camarim. Era um boudoir, ele era todo vermelho, ele tinha uma inspiração francesa, e a gente conseguiu muito apoio através do que a gente vendia como ideia. Não existia LED. Eu usava um rodapé que era uma caixa de 5 centímetros por 20, e eu furei essa caixa todinha num dia de lua cheia para poder perceber quais seriam os lugares vazados que eu precisava, e usei lâmpada T5 ali dentro. Entendeu? Então ficou muito legal. Ficou um rodapé iluminado. Quanta Imagina, criatividade, a gente cara. inventava. Né? Eu usei grama sintética no lugar de carpete, grama sintética branca, para fazer todo um quarto de menina em São Paulo, porque tinha que ser um piso gostoso, quentinho, e que, ao mesmo tempo, pudesse ser lavável, ser limpo. E eu consegui fazer isso com grama sintética. Tive apoio disso também. Era muito difícil. Imagina eu, sem conhecer nada, eu andei, para vocês terem ideia, de mototáxi em São Paulo, eu andei de metrô, eu andei de ônibus, entendeu? Eu só não andei na bolé de caminhão, mas se precisasse, eu andava. Pô, já Se ia fosse um caminhão perguntar. de a gente gelo, fez, eu né? podia Vocês te podiam ter ajudar. Eu emprestado podia te ajudar o se fosse caminhão, caminhão de entendeu? gelo. E eu aluguei carro. Então, eu passei por todas as experiências possíveis e impossíveis. Tu não dirigiu o ônibus, não, cara? Ah, olha, só faltava, né? Imagina tu lá, não. Só faltava. Mas esses desafios, esses né? desafios, eles só são conseguidos por meio de uma orientação profissional, essa criatividade. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho realmente que o que deve mudar no mercado de hoje é a cultura de se contratar um profissional, um design de interiores ou um arquiteto. Porque as pessoas ainda acham que é um serviço para quem quer ostentar, que é uma coisa cara. E, na verdade, é um serviço necessário, né? Assim como quando você tem um problema na justiça, você tem que contratar um advogado, quando você precisa fazer uma campanha de marketing, você contrata uma empresa de publicidade, a mentalidade das pessoas precisam mudar e contratarem os profissionais certos. Exatamente, Pra porque fazer o serviço. a gente tem mecanismo. Eu acho que essas mostras elas são importantes para ela poder aproximar o cliente e ele perceber que ele não precisa ter esse medo. O Morar Mais foi uma ferramenta que desmistificou isso. Entendeu? A gente trouxe o cliente mais próximo da gente. Ele é um grande lançador no mercado de jovens arquitetos. Eu hoje não faço mais o Morar Mais, mas eu já estou com os meus filhos dentro do Morar Mais. Filhos que eu digo que são as minhas ex-estagiárias, que são profissionais, e eu apadrinho elas para que elas possam vir a fazer parte desse Morar Mais. Todos passaram por uma escola. Eu tenho há 20 anos, eu faço formação de estágio para futuros arquitetos e designers dentro do meu escritório. E, com isso, eu formei muita gente boa no mercado. Eu deixo esse legado e fico muito feliz de ter participado dessa formação dessas pessoas que passaram pelo meu escritório. Isso é muito bacana, né? Responsabilidade Uma social, né? E profissional, né? Sabe o que eu acho bacana? Deve ser a história que você conta, vocês duas que estão atuando. Só um ponto que eu quero pegar, que é o seguinte, do que a Flávia falou. A dificuldade dessa informação chegar, tipo, para as pessoas... Acho que a gente até falou disso no primeiro podcast. Ainda existe a dificuldade dessa informação chegar para o consumidor final, de que o arquiteto... Em relação ao papel que o arquiteto desempenha. Ainda existe isso, gente? Eu acho que é muito cultural, né? As pessoas insistem que a arquitetura é uma coisa simplesmente simples. Então, Ou inatingível. Eles acham que ou acham que é muito caro. fácil de fazer e acabam se desarvorando a fazer a moda deles, porque o ser humano brasileiro também, não podia ser diferente, eles são muito imediatistas. Então, hoje, eles
não querem consumir uma coisa de qualidade, eles querem ter um espaço até perecível, ele vai durar pouco tempo, mas as pessoas se satisfazem com isso. Eu acho que isso atrapalha bastante o mercado, porque você tem resultados que não têm qualidade. Mas quando você fala de produto, ok, perecível, acabou, compra outro, mas quando a gente fala de construção de ambiente, né, quando a gente fala de ergonomia, de iluminação certa, correta, ventilação natural, esse tipo de coisa que é importante. É inerente a um profissional. E só o profissional sabe como implantar isso no espaço. Eu vou mais além. Eu fico chocada com a capacidade do cliente achar que um engenheiro calculista é desprezível. Que ele pode contratar um pedreiro para fazer uma fundação de uma casa, que ele não precisa fazer uma sondagem e um cálculo estrutural. Ele é capaz de colocar a família dele em risco, o filho dele cair, o teto que ele vai pagar para fazer cair na cabeça do filho no dele. Rio das Pedras, né? Exatamente. Ele bota em risco o teto que ele vai construir cair na cabeça do filho dele, a contratar um calculista. É aí que eu pergunto. Quando não cai, só que quando não cai, provavelmente também essa estrutura está superdimensionada, né? Ele gastou muito mais para um superdimensionamento. É por isso que eu pergunto. E um gasto muito mais maior. gasto. O que vocês acham que falta? Falta informação. As pessoas literalmente desprezam o trabalho do outro no sentido de que eu não vou pagar um cara para me dar os rabiscos ali. Eu acho que isso é cultural. É aquele velho ditado, todo médico e louco, todos nós temos um pouco, entendeu? Eu acho que falta um tapa na cara de cada um. E passar por uma situação muito grave para poder aprender realmente o quanto é necessário. Você não pode construir hoje em condomínios, a obra é embargada se você não tem uma responsabilidade técnica, um profissional que assine pela responsabilidade daquele espaço. Você tem que contratar um engenheiro ou um arquiteto para isso. Não tem como você fazer, porque a responsabilidade legal é do síndico. Então, ele tem o poder de embargar a obra até que se faça esse acompanhamento de um profissional. Você não pode mais quebrar um piso sequer. Isso que eu ia falar. Escutou um barulho, qualquer coisa. Tem que ter lá. Existe síndico um termo técnico, né? RRT. Isso. Que é Registro de Responsabilidade Técnica, e dos engenheiros ART. Anotação de Responsabilidade Técnica. Responsabilidade técnica. Mas tá você quer ver uma coisa? Você que quer fazer aí a obra, você não quer contratar o arquiteto? Você quer contratar Severino? Vai gastar mais. Vai gastar mais, Cuidado. Com toda certeza. E é cultural mesmo. Eu tô assistindo um seriado, e eu até comentei com a Priscila, que é muito interessante. Isso se passa em 1700 e pouco, 1800 e pouco. O cara está construindo uma cidade, e aí viram-se para ele e falam assim, mas você é arquiteto? Ele, não, eu estou usando um livro de plantas. Meu Deus. Isso num seriado americano, ou inglês, eu não parei para ver qual era a procedência, qual era a origem, mas é uma coisa que a gente vê atual, a gente vê aqui, e isso veio com essa demanda de outro país. É cultural mesmo. Eu acho que por ser uma das atividades básicas de início da cultura humana, que é a medicina, a engenharia e o direito, né, que foram as 3 profissões iniciais do ser humano. Então, as pessoas acham que isso é fácil, sabe? Porque casa, todo mundo consegue fazer. E a nossa cultura é uma cultura de construção ainda muito fácil. Qualquer barraco, não desmerecendo nada com relação ao desmerecimento, mas qualquer pessoa consegue fazer um barraco de tijolo e cimento, entendeu? Não é difícil. A mão de obra, ela se torna, assim, de pessoas querer eles mesmos fazerem, exatamente por isso, porque é um material ainda barato, que dá acesso, mas a gente dificilmente vai tirar isso da cultura a nível de execução de obra, de que as pessoas precisem. Mas existe uma grande demanda de profissionais que usam os veículos de comunicação, como o Instagram, como o Facebook e outros, para poder desenvolver a maneira como
trabalhar. Então, por exemplo, eu inicialmente, eu trabalhava com um formato de fazer consultoria. E depois, com os anos, isso aconteceu de eu quase que eliminar isso. E hoje, depois que eu volto de uma pandemia, onde ainda bem tive bons trabalhos, mas que a gente está vivendo uma crise financeira pós-pandemia, o mundo inteiro está vivendo isso, está vivendo guerra. Então, existe no mercado uma possibilidade que estão fazendo, e eu também retornei. Eu voltei a trabalhar por consultoria. Isso é muito prático e é econômico, porque uma consultoria é o preço de uma visita técnica. E isso vale a pena para o cliente fazer. E eu, dentro dessa consultoria, eu consigo informar a ele os meus fornecedores. Ele pode me chamar uma segunda vez para receber esses fornecedores na casa dele. E que o custo fica muito fácil. Se ele vier a desenvolver um projeto comigo, eu desconto o valor desta visita do valor do projeto. Depois disso, eu posso fazer ou não o acompanhamento de obra. O trabalho do arquiteto ele é muito mais seguro do que as pessoas pensam, porque quando você contrata um projeto, você não tem multa contratual se você interromper desde que você termina aquela fase. Os pagamentos eles são dentro de fases determinantes do projeto. O projeto ele tem um estudo preliminar, você tem um percentual em cima do valor do estudo preliminar, você tem um anteprojeto, mais um outro valor percentual e tem o projeto definitivo, outro valor percentual que fecha o conjunto disso tudo. É uma contratação extremamente segura, né? Uma contratação segura, você pode fazer isso. E você consegue ir adiante, contratando o profissional para acompanhar ou não, desde que você contrate pessoas certas para executar esta obra. Se você contratar um engenheiro, você pode trabalhar com um projeto de um arquiteto e desenvolver essa obra por aí adiante. E tem outro formato de trabalhar também, que quando você quer fazer um trabalho que tenha um custo mais acessível, você passa a cobrar um preço, um valor de acompanhamento de obra. E esse preço é fixo dentro de um mês. Se você parar o serviço, você pode dispensar o profissional e você vai até onde você pode. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Trabalhar com arquiteto é seguro, porque você pode trabalhar por fases. Você não necessariamente você vai pagar um pacote completo de cara. O projeto é uma das fases, a execução é outra fase, que pode ser feito por visita técnica também, por visita e acompanhamento para compra de materiais. E é assertivo, né? Porque você não tem um retrabalho. Não tem, exatamente. Você não tem surpresas. O projeto já diz, gente, é planejamento. Se você não tiver um planejamento para tudo na vida, você vai pagar 2 vezes. Eu penso barato sai caro. Eu penso que isso vai muito, uma questão até que a Flávia pontuou no momento do nosso bate-papo aqui. Vai muito da questão cultural. Você percebe que Sim. existe isso, porque nós notamos que, eu não sei se é uma percepção minha, né, também, tenho que falar por mim um pouco, as pessoas têm um mau hábito de não valorizar o trabalho do outro. Aí ela acredita que talvez pagar por uma consultoria ou por um projeto é muito caro, né? E eu vou fazer do meu jeito, eu vou contratar o meu mestre de obra, que ele é bom, ele conhece mais do que elas. Enfim, tem cabeça do cliente essas vezes, coisas. E a gente vê sempre o seguinte, é claro que a gente não está condenando o cliente não, tá, gente? A gente só está colocando situações. Informar ao cliente que existe possibilidade dele contratar. E os profissionais... Muito mais simples e acessível do que ele imagina. E esses profissionais, eles estudam para isso, eles estão pegando cargas técnicas para isso. Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante como é que você enxerga aquele cliente engraçado? Porque, peraí, eu quero ver como é que faz um projeto 3D. Aí ele vai lá no YouTube. Eu quero ver um projeto pronto de uma casa. Aí ele vai lá no Pinterest e vê um negocinho lá. A Flávia quase morre com esse negócio. Mas os espaços não são iguais. É impossível você copiar isso. Cada espaço ele tem uma característica própria. Entendeu? não tem como. Você pode copiar uma coisa isolada, mas você não consegue. Você pode se inspirar, talvez. Se inspirar no máximo, mas não consegue. Gente, isso é repugnante. Eu tenho uma pessoa na minha família que baixou o The Sims
e fez um projeto e veio me mostrar. Olha, fiz o projeto da minha casa. O que Baixou você o acha quê? The Sims? É um joguinho. Um programinha, um É um programinha. programinha The Sims? de É, criança. de criança. Aí, Criança. enfim, aí, olha o projeto da minha casa, o que você achou? Aí ele bota a cozinha. Você falou pra ele que ele tá jogando Atari? Aí ele bota a cozinha. Tomara que ele esteja assistindo isso. Aí ele bota a cozinha na frente da casa. A área mais nobre da casa, ele bota a cozinha. O que você achou? Tá ótimo, maravilhoso. Você falou pra ele? Ele sabe que eu sou arquiteta. Por que Deus, ele não me que perguntou? horror. Sabe, se ele teve a pachorra de baixar um programa e ele achar que ele pode fazer um projeto, vai morar nessa porcaria dessa casa. Ele viu Sabe? isso aonde? Eu Não não se quero preocupou saber. com insolação, com ventilação, com posicionamento. nada. Quem tem que ficar próximo aqui? Com fluxo. Sem fluxo, Gente, sem circulação. um Você casal- abre banheiro para dentro de Um cozinha. casal de 60 anos fez casa sobre piloti. Casa sobre pilotis com 60 anos, vai Meu subir Deus. escada para entrar em O casa? que é pilotinho? Pilotis é Pilares. tem que ter pilares. escada Tem pra escada acessar. para subir em casa. tem que subir. Ah, tá. São os pilares. Assim, se mata, Entendi. né? A pessoa dessa se mata. mata, realmente. Então, assim, eu tenho um pouco de ódio de gente que se forma no YouTube. Eu tenho ódio. No Google. No Google. Porque vai construir uma casa ruim, vai Aham. gastar um dinheiro tremendo e podia economizar. e não mas eu acho valoriza que- nem- e o é imóvel falta de nem é- culturamente. Eu acho que isso é mesmo. prepotência. É, e querer, Eu acho que o querer- nome disso é prepotência. Pode ser também, pode sabe? ser. É achar que É pode achar ser que pode, que tudo, que, sabe, é né? E ótimo. o imóvel, na verdade, ele deixa Falta de ser de humildade moeda mesmo. moeda de troca, vamos dizer assim, né? Valorizar, você ter um imóvel que você, de repente, amanhã você queira vender, Que tem liquidez. que tenha liquidez, exatamente, porque é uma construção ruim. Não sabe escolher os materiais certos, porque a gente faz paginação de piso para poder gastar menos. A gente faz para poder o detalhamento, uma coisa casar com a outra. Não é só, além de economia, é estética também. Estética, Né? funcionalidade. Função, Não tem exatamente. como. Não tem como fugir disso. Uma arquitetura só fica boa Eu- se eu ela vejo- partir disso. Eu Desses vejo muito. princípios. Eu participando aqui com vocês, cara, eu tenho pego muita informação bacana. E assim, eu vejo aí uma opinião do Eduardo, né? Que eu acho que há muita desinformação. Desinformação. E eu falta acho mesmo. que eu acho que há um pouco de prepotência também, porque não é possível, sabe, que tendo a formação que vocês têm, estudando como vocês estudam, né? E a pessoa, porque assim, a gente não está falando também daquela pessoa que não tem fôlego financeiro, talvez, né? Que aí a gente fala de uma questão social que é totalmente diferente, aí você teria que falar de uma verdade. outra coisa, mas Uhum. de pessoas que podem e estão em condições de contratar o serviço de vocês, normalmente essas pessoas, inclusive por terem acesso a um YouTube da vida, enfim, eles acreditarem que o São trabalho... capazes. Isso, são capazes de que é. o trabalho de vocês não vale o que vocês cobram. Exatamente. Exato. Entendeu? Ó, Mas ele não sabe nem quanto a gente cobra. Ele nem sequer consultou. Exatamente. Ele nem sequer consultou. eu falei isso. Exatamente. Eu dei Ele esse nem sabe se exemplo ele vai ter ou de se não uma vai ter. pessoa da minha família que tem condições financeiras, sim. E vou dar um outro exemplo de um cliente que eu tive, que é um mecânico de radiador nordestino, que deve ter a 4ª série, que fez um projeto comigo e ele seguiu cada parafuso que eu botei no projeto. O cara que me respeitou do início ao fim. Que bacana. Que Pedro. bacana. Então, né? assim, não Muito é legal. uma questão de dinheiro, de poder aquisitivo, de inteligência, de cultura, de nada. É uma questão de respeito pelo próximo, de entender, poxa, se eu não entendo, eu estou pagando para alguém entender. E é isso, é respeitar o trabalho do outro. Assim como eu respeito dele, quando o meu carro dá problema, eu só vou nele. Você não vai entendeu? querer ir lá consertar Eu teu não vou carro, consertar né? meu carro, entendeu? E outra coisa, você apresenta uma ideia para o cliente depois de um longo briefing, depois de você entender, né, o que o cliente necessita. Então, assim, se tiver algum ajuste para fazer, a gente tem que fazer.
A gente está trabalhando pro cliente. E o cliente que às vezes não gostou daquilo ou achou que aquilo ficou um pouco fora do orçamento dele, cabe a gente entender, escutar e repensar a com solução. certeza. Exatamente. E aí entra o que ela falou. Ele seguiu cada parafuso e provavelmente no momento em que ele não concordou com alguma coisa que tenha sido apresentada, por gosto pessoal ou por questões financeiras, ele recorreu... Sinalizou para você pudesse repensar uma solução, né? Sim, cliente maravilhoso, maravilhoso. Adoro ele, a esposa. E acabei virando madrinha de casamento deles, inclusive. Que legal, Bacana, cara. né? Que bacana. Muito legal. Isso é muito legal, gente. Legal. Tá vendo aí, ó? A arquitetura também promove encontros. O amor. Encontros familiares. Estela, tá sendo muito bacana, tá? A gente tá vendo que você tem uma bagagem absurda. Obrigada. Muita história para contar. Muita história para contar. Inclusive, eu vou te convidar para ir na minha loja, que você tem que conhecer. Né? Aproveitar, né, gente? Aqui, ó. Ó o jabá, ó o jabá. Não vou falar o nome, não. Já Não vou vai. falar, não. As meninas da Loja Móvel. Eu esqueci de fazer essa pergunta. Meninas, onde fica a Loja Móvel? A Loja Mobile fica na Avenida Ayrton Senna, 1850, loja 114, 115. 128 e 129 agora. Muito em breve, aguardem. Aí, esse spoiler vocês não estavam esperando, tá vendo aí? Expansão da loja móvel. Expansão da Loja Móvel. Quase 300 metros quadrados. Muita coisa, Muito né? bom. De né, muita gente? coisa Estela, para muito ser bom. vista, escolhida. São parceiraças, cada vez Ô, melhor. Estela, será que elas vão convidar a gente para inauguração? Se não convidar, a gente vem de penetra. Concordo com você. Olha, eu vou falar uma coisa, a obra ainda não acabou, mas o Prosecco já tá aqui. Opa! Opa! Já veio do sul maravilhoso, Disso já tá a gente aqui. gosta, gente. Muito, muito. Né? Disso a gente gosta. Estela, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora é uma pergunta. O que você, que é uma arquiteta já bastante experiente, que pegou o mercado antes do online, vamos falar assim, antes Sim, do computador, né? Era mais o desenho. Até eu peguei esse pedaço. Sério, minha filha? Você vai cantar de novo as músicas daquela música? Não, a Flávia, Meu a Deus. Flávia pegou o projeto do Coliseu. Ela estava lá Caraca. desenhando. Tão o Coliseu. engraçadinha, né? Caraca. Muito O engraçadinha. termo antiguidade aqui chegou forte agora. Não é? Gente. Meu Deus. Falo nada. Projetos online, ou Estela, você é a favor ou contra essa prática? Eu acho que isso é muito relativo. Por exemplo, eu já tive uma experiência, uma cliente que eu já tinha feito o apartamento dela e dos filhos, né, que moravam todos solteiros ainda. Uma das filhas casou e, com o tempo, acabou engravidando e morava na Bahia, não morava mais no Rio de Janeiro. E pediu, Estela, você pode fazer o projeto do quartinho de bebê? Mas ela já era sua cliente, A mãe, a mãe. a avó, no caso da criança, né? Tá. Pode fazer o quartinho do bebê, do meu netinho, vai nascer e tal. Eu falei assim, gente, mas como é que a gente vai fazer isso? Não existia nem pandemia, tá? Isso já aconteceu comigo. E aí, porque quando eu trabalhei em São Paulo, isso já tem muito tempo, gente. Eu voltei de São Paulo em 2008. Imagina, isso foi 10 anos anteriores a 2008. Eu já usava um aplicativo chamado Skype. E eu conseguia conversar com a minha cliente na época, e eu desenvolvi esse trabalho com ela me dando todas as medidas, e o que não batia, eu pedia para ela remedir. Eu falei, eu preciso dos pontos de tomada. Era um quarto de bebê, um quarto simples, um espaço pequeno. Eu quero que você amarre todos esses pontos de tomada. Pedi todos os pontos importantes, iluminação, tudo que fosse ser informação que pudesse me dar sobre o projeto, o futuro projeto. E, com isso, eu desenvolvi o projeto exatamente igual a todos os projetos que eu faço. Eu fiz planta baixa, planta de layout, planta de iluminação, eu fiz toda a medida dos móveis que seriam usados e outras informações, como tecido e papel de parede. Eu passei algumas referências e ela foi procurando. Alguns ela substituiu com a minha orientação e a gente conseguiu fazer. Mas isso foi um projeto exatamente igual como eu faço aqui, um projeto presencial.
Não é uma coisa feita que hoje há uma prática de profissionais que fazem isso através da internet, mas não dão informação suficiente, não é um projeto elaborado. Eu não posso chamar um projeto que apenas faz um layout e dizer que aquilo é projeto. Estela, a Priscila tem uma observação sobre projeto online. Projeto... Você quer implicar comigo, né? Não, Você quer me provocar, né? Pressão sua. Não, existem os programas online. Quando eu digo programas, é de prostitutas mesmo. Projetos online de R$300, para mim, são programas de R$300. Com certeza, não Porque existe isso é jogar no lixo o nome arquitetura, jogar no lixo o nome design de interiores, jogar no lixo o nome decoração. Quem são as pessoas que fazem isso? São imbecis. Profissionais isso. que atuam e se manifestam através das redes sociais. São pessoas possuídas pelo demônio. Não tem outra explicação. Pegar um 3D e dizer que aquilo é um projeto, uma Mas imagem um 3D linda, não vale R$300, entendeu? Não tem como. Nem o 3D vale R$300 e nem aquilo pode ser chamado de projeto, porque você não consegue executar uma coisa sem medida, sem parâmetros, né? Sem detalhamento. E de onde que saem esses seres do inferno? Do inferno. Eu acho que o demônio abre a porta, essas portal. criaturas saem e vão para a internet vender isso. Entendi. Na verdade, elas querem, sabe o quê? Elas querem somente ter seguidores. Elas não podem viver disso. Isso não é possível. Um profissional não consegue trabalhar dessa forma. Eu só acredito em projeto online da seguinte forma: quando você tem um parceiro vivendo próximo da região onde você atua. Então, assim, você pode criar uma rede de apoio de profissionais, né, um networking, e aí você é o seguinte, olha, eu tenho um cliente aqui, eu preciso que você faça a medição. Então, você vai combinar um valor, enfim, um estagiário, um banco de estágio, de forma que alguém habilitado possa ir tirar as medidas. A medida venha fidedigna, né? Que você não tenha problemas. E não né? é só a medida da parede. Você precisa levar em consideração a altura do peitoril, Com certeza, a altura da tudo. janela, a Só marcação ação, das tomadas, percepções do local. Gente, olha só, eu acho que assim, em cima disso que vocês estão falando, Estela, eu acho que nós estamos, gente, falando de algo muito sério. Uma força maligna se manifesta. E esses projetos de 300 cruzeiros, eles estão tomando forma, uma forma sobre-humana. Depois você vai ser Uma amaldiçoado, meba, né? uma meba. Uma meba, não tem conteúdo nenhum. Ou seja, então, gente, agora falando sério, isso não existe. Não. Não é isso? Não, ou pelo menos não deve... É mentiroso. É mentiroso. É mentiroso, é isso. mentiroso. É uma coisa propaganda mentirosa. enganosa. Não tá vendendo um produto. Você quer exorcizar isso? De uma Eu vou vez? fazer até uma cara feia para fazer uma thumbnail aqui Vai, para esse Vai. episódio. Pronto, eu vou botar um chifre em mim e vou fazer Isso vai dar um episódio. meme. Isso vai dar um meme Projetos da online. porra. Oh, meu Deus. Agora, Estela, é divertido. Eu gosto de fazer podcast porque é assim, cara. É maneiro. E as meninas são muito tranquilas, né? Verdade. Até agora a Flávia não mandou um palavrão, não sei como. Eu tô Mas calma hoje. Ela tá calma. calminha, Ela tá calma. Tá Ela- calma. Eu tô com Ela um tá ódio tomando interno Rivotril. quando fala projeto online, eu tenho um ódio interno. Seres né? malignos, né? Como é que é o nome, né, Lila? O que você tem, Lila? Ódio. Tá vendo? Ô, Estela, nesse tempo todo, nesses 39 anos exercendo a profissão, algum cliente já te fez um pedido assim muito surreal, muito doido, assim, sei lá, constrói uma casa de cabeça para baixo, sei lá, alguma parada muito louca assim? Olha, Já pegou alguma maluquice? não chega a ser tão maluco, mas assim, um certo apego a um objeto. Apego? Apego. Apego? Ai, meu Deus. Um apego a um objeto, nada demais. Era a Flávia, sua cliente? Não. Era um cliente que veio me procurar para fazer uma loja, um espaço comercial, uma loja de objetos de esporte, vendia e tinha uma pegada um pouco maior para surf. Ele era surfista, o filho também surfista, o filho também foi um dos consultores desse projeto.
E ele falou, olha, eu quero que você use a minha primeira prancha. Uma prancha toda ferrada, velha, mas assim, a gente deu um pequeno restauro nela. E eu falei, aonde que eu vou colocar essa prancha e que ela tenha um destaque e que não venha ficar uma coisa Um ET no louca. meio do projeto, né? Exatamente. Pergunta pra Flávia onde ela botaria. Olha, e eu sabe onde eu botei? Na cabeça. Falei, já que é para ser, né? É a tal história. Limonada só não me satisfaz. Tem que ser logo mousse de limão ou então uma torta de limão. Eu falei, eu tenho que casar com essa prancha, senão eu vou perder o cliente. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um nicho para cima, no teto, né? E eu coloquei a prancha como uma luminária. Eu coloquei iluminação invertida nessa prancha. Ficou sensacional. Gente, era o grande destaque da loja. Era o centro da loja, era a prancha no teto, pendurada, atirantada, com cabo de aço. Com iluminação indireta. Tá Ficou vendo aí? muito legal. Não contrata arquiteto não pra tu ver. Onde é que tu ia enfiar a prancha? Ia fazer ela Não de pode tábua falar nesse horário. Ia fazer ela de tábua de passar roupa? É verdade. Eu já recebi alguns pedidos inusitados, mas vou contar dois, de solicitações de projeto. Meu primeiro projeto foi um centro de Umbanda. Meu Deus, Lá que vem ela. interessante. E foi muito louco, No porque eu não episódio entendia nada. passado, no episódio, na temporada passada, elas foram pra funerária lá fazer caixão. Meu Deus do céu. E agora Não, elas sério. conseguem roubar um Eu não- caminhão. Eu Pois não é. usava nem o CAD ainda, eu fiz à mão e foi muito louco. E há um tempo atrás, o meu empreiteiro falou assim: tem um cliente que quer reformar um casarão antigo em Laranjeiras. Você vai lá olhar? Eu falei, vou lá olhar. Aí fui olhar. A gente nem tinha loja ainda, aí fui lá olhar. Cheguei lá, um povo estranho, né? Mas tudo bem. Aí a casa era imensa, tinham vários quartos. E aí eu comecei a andar, olhar os quartos. Não, porque aqui vão ser os quartos, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser o quarto. Eu falei, que raio de casa é essa? Tanto quarto, tanto quarto, tanto quarto. Não, então, aqui tem que ter um banheiro, porque as meninas vão tomar banho. Aí eu... Resumindo, era um prostíbulo. Ah, era uma casa de tolerância. Era uma casa de tolerância. Ah. Ou de intolerância. Ou de intolerância. Entendi. E aí, meu filho. aí, cara, só que o cliente não falou isso pro empreiteiro e ele não me falou isso de cara. Entendi. Ele foi me mostrando o imóvel Nem o e eu fui empreiteiro deduzindo. sabia? Não, Nem nem o sei empreiteiro, E eu meu fui Deus. deduzindo o que era a casa. Não, porque aqui tem que esconder, porque as meninas vão passar. E eu assim, que meninas são? É modelo? O que é? Coisa, né, gente? Eu só era chamada para essas coisas estranhas. projetos. Imagina, e a gente fala, né, que a gente faz de casinha de cachorro a lápide de cemitério, mas essa foi bem inusitada. Exato. Bem Exatamente. inusitada mesmo. Bem Flávia, inusitada. fala aí. Fala, minha filha. Solta, Nenhuma vai. coisa estranha. Tem assim. Eu tô certeza? pensando. Eu já me deparei com clientes estranhos, né? Medonho? Cliente que idealiza uma coisa e como é que eu vou explicar? Eu trabalhava para uma loja de iluminação, né? E fui atender a questão do projeto de iluminação. Chegou lá, você é arquiteta e tudo mais, aí começou a tentar me envolver no projeto da casa. Era uma casa gigantesca, mas assim, caindo aos pedaços. E o cara dizendo que ia vir da Itália, mas que aqui ia ter um elevador. Tipo assim, uma coisa que, sei lá... Na verdade, ele estava te alugando, porque você estava representando uma loja de iluminação. Uma história louca, sem pé nem cabeça. E no final da história ele estava querendo uma consultoria. Exatamente. Por tabela, é isso, por tipo tabela. isso. É. Mas olha só. É um abuso mesmo, né? As pessoas o são imóvel muito era uma loucas. coisa gigantesca e o estado era extremamente precário. Hoje a gente estaria falando aí, para fazer a reforma de uma casa dessa, imobiliar, a gente estaria falando aí na casa de milhões, 7, 8 milhões. Entendeu? Tamanha grandeza do negócio. É óbvio, não preciso nem falar que o negócio não foi para frente, né?
Com certeza dá, não, né, Não gente? dá, né? É igual o cliente que pede para você fazer um projetinho, não precisa você demorar muito, pode desenhar Um rabisco. aqui. É. Um rabisco. Um rabisco aqui, rabisco. pra mim, é dose, gente. né, cara? Olha, eu vi uma vez uma postagem, Projetinho. me empresta o teu lápis. A pessoa falou, faz um projetinho, aí ele deu o preço dele, mas está muito caro. Tá bom, eu vou fazer então de graça para você. Olha o projetinho, Ficou bonito, hein? Maravilhosa. ele fez isso. Sensacional. Posso... Pode? Olha o projetinho. Nossa, gente, olha, é uma... Foi de graça, hein? é Foi uma de graça. É um imóvel É contemporâneo. um absurdo, né? Olha que maravilha. É no mínimo. Tá vendo? Uma sensacional abertura aqui. Isso aqui é a casa Paul Alphaville, tá? Pensando o quê? Isso aí. É a casa do Minha mãe ficaria com pica-pau. inveja. Feita pelo É a pica-pau. casa Pensando feita o quê? pelos pica-paus. Pensando o quê? Aí, ó, você, artista, você, político, você, qualquer coisa aí que quer fazer uma coisa. Não, e agora é De um graça. tal de. De E agora é graça. um tal de De influencer graça. querer trocar É o que mais tem, post cara. por produto. Ei, Gente, isso e aí, tem assim, toda hora agora. você vem com influenciadores de todos os nichos que não tem nada a ver Posso te falar uma com o coisa? seu trabalho. Os meus clientes que mais, assim, os que deram problema, a maioria eram artistas. Cara, Porque eles querem tudo fazer permuta. Tudo eles quer não permutar. eles não valorizam o trabalho, sabe? Eles não valorizam, eles não querem pagar. Eles não querem pagar pelo serviço. Não. Eles mas é querem... porque eles se acham melhores e Eles mais se importantes acham, do eles que se acham qualquer outra semideuses, pessoa. exatamente. Agora, olha só. Pega aí uma influencer X, A mesma cheia coisa a de influencer. seguidor teenager, e querer fazer uma permuta comigo. Seguidor o quê? Sou seguidor adolescente Ah, sim. e vai fazer uma permuta comigo. Que tipo de vantagem no meu negócio, eu levo nisso? Você tem que estudar muito bem quando você faz esse tipo de... Até pode funcionar. mas Mas tem que desde ser muito que o bem público- direcionado. Tem que estudar muito desde que bem. o Bem público direcionado. tem a ver com Tem que o estudar serviço muito que bem. você presta. Agora, eu acho uma falta de respeito em tudo querer fazer permuta. É se sentir melhor do que os outros. É tipo, Exatamente. pelo menos o... É a tal da arrogância, né? Arrogância, da prepotência, Da é prepotência, verdade. achar que ele é um semideus. Entendeu? Isso funciona assim. Uma das vezes a gente fez um espaço em homenagem ao Carlinhos Jesus e a Ana Botafogo. E a loja acabou depois fazendo trabalhos com ele, parceria com eles. E foi feita uma permuta de trabalho em troca de produto, mas funcionou, porque foi algo assim bem profissional. Tanto com o Carlinhos quanto a Ana Botafogo. A gente não tá aqui, a gente não tá aqui exatamente. assim, Existem condenando, pessoas e pessoas. Pessoas condenando a sérias e- prática. Sim, sim, sim. Em situações funciona. Foi Eu já muito fiz muito bacana, alguma foi um coisa. trabalho muito profissional. Eu já fiz coisas assim no meu ramo de atuação, mas assim, o que você tem que fazer é estudar muito bem, ver se o nicho ele realmente Procede, né? É isso, ele tá ali, se aquelas pessoas ou possíveis seguidores, enfim, eles realmente Se eles vão São convergentes com a tua- existem ali. Exatamente. E se a pessoa Se é o teu nicho de Sim, mercado. e se a pessoa né? que você está contratando ali, está fazendo o negócio, que você na verdade está contratando, ela vai de verdade emprestar a imagem dela para vincular ao seu negócio. Sim, sim. Né? Então, assim, você não pode ir somente na emoção. Funciona? Funciona, mas posso dizer para você que tem muitos Tem todo aí... um contexto. Não, né? sim, e tem muitos, mas muitos, não são poucos não, que eles querem fazer... A gente está até falando disso, gente, porque isso é pedido normalmente... Isso está encaixado nos pedidos loucos, né? Às vezes a pessoa chega lá, não, eu quero uma casa inteira mobiliada com os melhores armários que você tem na tua loja. Entendeu? Coisas absurdas, projetos caríssimos. Em troca de eu te dou meia dúzia de stories. forte, isso. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa de maluco, né? Isso não existe. Então, Quer dizer, ela bota um preço altíssimo nela, né? A pessoa bota um preço altíssimo nela e pega o teu preço e joga lá no chão. Exatamente. É desmerecer, né? Algum tempo atrás, antes da pandemia, uma menina, um artista de malhação, eu queria fazer uma permuta. Não faz Como jabá, assim? não, cara. Fazer uma permuta. Os seguidores dela vão converter o quê na minha loja?
faz o menor sentido, né? Não mesmo, faz. não faz. É por isso que é importante estudar Sim. essa situação quando você for querer fazer isso. Isso é até interessante, porque isso pega um gancho para um assunto que a gente quer falar aqui também. Como você como você diz não a um cliente e em qual situação você vai dizer não para o cliente? Eu vou dizer não exatamente quando ele quer um projeto desse tipo que eu desenhei, Esse aqui? entendeu? Que ele quer que eu faça um Quer lápis de rabisco. cor? Quer um rabisco, entendeu? Quando ele quer isso, eu falo, infelizmente, não consigo fazer. Isso tem um custo. Não dá para fazer. Não Mas dá. quando a ideia é inexequível, por exemplo, Porra, a Flávia tá falando tão bonito hoje, Hoje não tá, tá, tá. mano? Hoje eu tô Ela tá com demais. português Mandando apurado. bem, mandando bem, mandando bem. Eu vou demais. tentar repetir o que ela falou. Fala. Inexequível. Inexequível. Falei? Sensacional. Rapaz, se eu chegar lá em Curicica falando assim, eu não bebo mais uma cerveja. Volta. Eu volto. volta e vem beber com a gente. Olha que maravilha. Então, eu assim, já teve. Eu tenho um cliente que ele falou para mim uma vez assim: Estela, você nunca diz não. Aí eu olho para ele assim, né? Mas só faz o que você quer e me convence. Então, eu acho que eu tenho assim. Eu Convence com argumento, né? Convenço com argumento, eu tento demover ele de alguma forma, com muita educação, com muito carinho, porque eu acho que isso é primordial em todas as profissões. Você tem que ter educação, até para falar um não. Né? Você tem que ter muito, muito cuidado, porque, às vezes, aquilo ali está tão dentro do emocional dele, aquela coisa, uma conquista. Na cabeça dele, aquilo é muito possível. E, às vezes, não é. Pela própria falta de conhecimento, Exatamente. né? Você tem... Ele acha que é possível, né? E a gente tem que ter argumentos. Já aconteceu com vocês, meninas? Várias vezes. Várias vezes, e acontece até hoje. Às vezes o cliente, ele quer... A gente está em uma produção e aí ele quer uma coisa horrorosa, assim, impossível da gente botar. Ou que não cabe dentro do Ou que não espaço. cabe e tal. E aí a gente entra com argumentos. Olha, eu posso colocar, mas vai ficar assim, assim, assado. Ou então, olha, não tem como colocar... O espaço Porque não permite. cabe, porque vai acabar com a circulação. Se eu quero te vender muito esse sofá, mas esse sofá com 2,60 vai atravancar a passagem. Você quer? É uma opção que eu vou te dar, mas eu estou te avisando que vai ficar ruim. Vai ficar escroto. É melhor que você use um de 2,20. É a mesma coisa, já Entendeu? aconteceu comigo assim, eu quero uma mesa quadrada. E não caber no espaço. Então, muitas das vezes, eu tenho o trabalho de fazer, de pegar uma fita crepe e desenhar a mesa no local e provar simular para Olha. ele ali que não cabe, que aquilo não é possível. Uma cama king, às vezes, num quarto, a cama tem 2x2. Como é que vai caber isso? Então, No quarto que tem uma largura mínima. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não queria, Hum. tá? Porque você está sendo a convidada das meninas aqui hoje, mas eu vou ser obrigado a dizer. Eu tenho um amigo. Esse amigo é amigo da produção, Estela, que você Sei, não né? conhece a piada interna. Esse amigo, ele tentou convencer a mulher dele que cabia uma cama no quarto. Amigo teimoso, né? Muito. Se ele tivesse Coitado falado com as do meninas... Daniel. Pois é. Tivesse falado com as meninas da loja... Produção, corta o microfone dele. O amigo tá ali, ó. Mas enfim, ô Estela. Agora, tipo assim, já teve situação de você dizer o não e o cliente, tipo, descambar pra... Se sentiu ofendido? Isso, pra grosseria. Muito difícil, muito difícil. Eu tenho muito cuidado, gente. Graças a Deus nunca me aconteceu. Eu acho que um não com argumento, Exatamente, né? Você vai falar com exatamente. propriedade de conhecimento. Já teve né? coisas engraçadas, assim, que o cliente, por não conhecer,
ele pede um pitcock, ele não sabe o Porra. que é, entendeu? Já teve umas situações assim, isso... Olha, a gente tem aqui, ó, muito aparadouro. Aparadouro, E assim, lavado no direto. doirado, você já teve? A gente já teve lavado. Lavado. Lavado tem muito, aparadouro tem muito. E você já te pediram para colocar uma andarela na parede? Muitas Muitas vezes. muitas, E muitas Paflon vezes. também. Paflon. Paflon é uma enormidade. O ralo sanfonado também, que ele Isso toca tem, sanfona. isso mesmo. Tem muito também. Tem coisas muito engraçadas. Teve até uma vez o Pluffit, né? Ah, é. O Puff era Pluffit. Era Pluffit, o fantasminha. O fantasminha. Outra, deixa eu te contar essa, não sei se eu cheguei a contar essa para vocês. Na casa de uma cliente, visitando o espaço ainda vazio, ela falou assim: eu quero aqui um cheese. Ai, meu Deus, o que ela quer? Ai, meu Deus. Como assim? Aquela poltrona assim que a gente deita, né? Eu falo, aí eu saio andando de costa para a cliente. Tá bom, uma chaise longue, entendeu? E vou andando assim discretamente para não ferir a sensibilidade Não, mas dela, graças a entendeu? Deus que você entendeu que era uma chaise longue Não, e mas não era- era um queijo para ela Pois dançar, né? Exatamente. eu pensava que era um queijo, né? Eu falei, Você mas já não é até pensou, cara, vou ter possível, que meu buscar Deus. meus Ela contatos. ela quer fazer um Polidense. strip aqui. Polidense, Eu vou ter vou que botar chamar a polidense. Priscila, que tem a experiência de ter feito Sim. uma casa de Priscila, tolerância. Eu não fiz Não a chegou casa a fazer. acelerando, cheguei a Eu tenho que fazer. chamar para gigante que fazer a uma gente pode botar, parceria né? comigo nessa produção, não é verdade? Quando Mas falou aí eu X- entendi, eu falei, não tô entendendo. Ela falou, aquela poltrona, tipo um sofá, assim, que a gente deita, né? Aí eu, saí andando, assim, de fininho, de costa, assim. Aliviada. É isso mesmo que eu quero. E o pit top, como é que é, gente? Você deve ter ouvido isso já algumas Pit vezes. top tem Pit top, E para gente. finalizar, ar-condicionado sprint. Sprit. Sprit. Sprit também. E tem croica. Croica. E você então deve ter ouvido isso a vida Croica. inteira. Não falo nada. Croica, Splinter, que eu até falei assim, cara, Splinter, é o mestre Splinter. né? Isso aí a gente ouve muito lá no nosso ramo, né? Muito legal. Eu já ouvi assim, vocês vendem armário galvanizado? Eita! Aí eu pensei, né? Pô, deve ter, né? Galvanizado. Eu assim, deve ter, né, cara? Vou procurar saber, né? Mas não, era realmente somente uma falácia, uma lenda Planejado. urbana. Era o planejado, mano. Ai, Jesus. Galvanizado para planejar. Galvanizado pra planejar. Eita. Me fala uma coisa aqui, cara. Como é que você conheceu essas meninas aqui? Fala aí. Olha, na verdade, eu recebi um convite delas para vir almoçar e conhecer a loja. Um almoço na quinta-feira? Isso. Um almoço na quinta-feira. Aí, Frutos do mar? Foi comida japonesa. Tá. Não vou fazer jabá. Não Comida faz não vou fazer jabá. Não faz. Não faço. Não faz porque eles vão ter que pagar pra gente falar. o nome Isso deles. aí. Se Isso vocês aí. estão pensando que a Paga gente essa conta, não é de graça, não. vai ficar fazendo Permuta? Não é permuta, não. Não é estão muito permuta, enganados. Não precisa pagar, mas Entendeu? vamos fazer permuta? Vou fazer permuta? Vocês estão pensando que nem o nome da minha loja eu falo. Sabe por quê? Vocês vão ter que descobrir, mano. Entendeu? Aí então você veio almoçar com as meninas aqui. Eu vim almoçar com as meninas, numa aí quinta-feira. gostei e logo referenciei a loja para um cliente vir fazer uma compra de uma que escultura de parede. delícia, cara. É muito Isso legal. É muito legal. Quando eu gosto, eu assim, não é porque eu gostei somente delas. O produto delas é muito bom, de muita qualidade, a escolha é muito bem feita e elas passaram realmente através de argumentos, como é que elas faziam a seleção dos espaços delas, como é que elas conseguiam desenvolver esse trabalho que elas fazem com tanta propriedade, né? E elas venderam muito bem o peixe delas. Eu comprei de boa. As assim. meninas são muito boas, né? Vendemos móveis, adornos e peixe. E que não tem Peixaria, jabá. loja móvel. Elas fazem realmente um trabalho muito bacana. Muito bom. E ser também colega de profissão, isso Sim. aí tem um valor, É ser parceiro, agrega, porque eu sei que eu estou com pessoas que sabem o que eu preciso, que me abraçam a história do meu cliente com a mesma percepção que eu tenho. Eu fico muito feliz em ouvir isso, Estela, muito, porque a gente tem muito preconceito, por incrível que pareça, de outros arquitetos
para comprarem conosco porque eles acham que a gente é concorrente, sei lá por quê. Que é uma besteira, sabe? Porque a gente está aqui exatamente para agregar, para juntar forças. E a gente tem exatamente essa percepção e esse olhar de profissional e pode ajudar muito mais do que se a gente não fosse da área, sabe? A gente tem muito mais a agregar. Tem muita questão da vaidade, né? É muito louco eu não sei, é muito louco mesmo. Porque, por exemplo, eu compro numa cortinaria que a dona foi minha colega de faculdade, o filho é arquiteto, a filha é arquiteta, e eles me chamaram para fazer o projeto da loja nova deles, gente. Olha que legal, entendeu? Poxa, que bacana. Sensacional. Eu compro com eles há mais de 20 anos, quase 30 anos. Ela tem a loja dela quase 30 anos mesmo, já tem quase 30 anos mesmo. Então, é muito interessante, porque eles poderiam fazer. Sim. Né? Mas eles simplesmente falaram, não, Estela, não dá pra gente quer que você faça, a gente pode até tocar a obra e tudo, mas a gente quer que você faça o projeto. Entendeu? E foi um levantamento, porque eles tinham uma sala num shopping de móveis que temos aqui próximo, e eles iam para uma sala dobrada. Eles pegaram 2 salas. E eles me falaram, a gente quer todo o aproveitamento dos móveis que existe, eu fiz todo o levantamento, e a gente quer aproveitar isso e fazer crescer essa loja para aproveitar o dobro de área. Que bacana. E eles me chamaram para fazer. Que bacana, acho muito Estela. legal. Assim, eu escutando a sua história, essas parcerias, né? A gente pode falar de parceria. A Priscila e a Flávia, com a iniciativa delas, né? Eu até brinco com elas. Eu tento levar vocês duas, agarrar vocês para levar vocês na minha loja e não consigo, né? Porque você só quer as Ela não quintas-feiras. consegue. Não pode, justo na quinta? Não, eu já abri, até eu falei para não até pode. domingo, se quiser eu abro lá domingo. Mas enfim, eu sei que elas estavam muito ocupadas com a questão da expansão, mas assim, eu acho muito bacana a iniciativa delas, são empreendedoras. Quando elas me convidaram para participar junto com elas desse projeto, achei super legal. Estão fazendo um trabalho bem diferente, bem interessante, com convidados agora. Você é a primeira convidada, né, que veio conversar com a gente. Então, e assim, a gente vê como é legal pessoas que não são presas a certas vaidades, né, poderem mostrar o talento que elas têm, né, falar do trabalho delas, né, porque ninguém aqui é hipócrita, elas são empresárias, têm o negócio delas. A gente traz pessoas hoje para conversar sobre um monte de assunto bacana, e a gente também fala da loja, fala das experiências, da expertise das duas como empresárias do negócio que é delas, né? Então, assim, eu bato palmas para as duas e eu espero que esse negócio aqui gere muitos frutos e que eu possa continuar com as duas, né, dando esse apoio. Eu acho muito legal, acho que está sendo muito legal. Enfim, eu tenho um tema aqui que é bacana, que a gente fala muito, os arquitetos mais jovens que estão entrando no mercado, eu vejo eles falarem muito quando existem os workshops, que está muito comum hoje, né? Essa galera mais nova está fazendo e tal. Esses encontros que as meninas fazem aqui, por exemplo, de quinta-feira, com certeza rola esse assunto. Que são tendências. São referências. Elas, o que você acha? Que assim, elas devem ser seguidas ou não? Eu acho que a gente tem que ter uma certa medida para isso. É a mesma coisa. Quando eu trabalhei bastante tempo com objetos sustentáveis que você poderia reciclar, eu sempre falava nas situações de alunos que eu dou aula para o curso do SENAC, que eles tivessem uma sensibilidade e de fazer uma pergunta a si próprio. Eu usaria isso na minha casa? Eu tenho coragem de usar isso que eu estou criando? Entendeu? Isso me satisfaz? Isso é algo que eu possa realmente desfrutar dentro do meu espaço físico? Então, eu acho que as tendências também são muito assim, entendeu? Ela tem que te convir. Ela tem que ser coisa que venha a agregar. Por exemplo, hoje existe uma tendência de se praticar uma arquitetura voltada para a neurociência, o que trabalha a emoção, e trabalha a felicidade, ao bem-estar. E você tem várias ferramentas para isso, né?
E eu acho que você pode, sim, trabalhar com tendências, sabe? Mas tendências boas. Por exemplo, biofilia, você trazer plantas para dentro de casa, trazer o verde para dentro de casa, por que não aproveitar essa tendência? Ela traz a natureza para dentro de casa. Tendências que são conceito, né? Eu acho que elas são válidas. Tendências que servem para datar um projeto, eu acho que você precisa usar com um pouco mais de cuidado, porque em pouco Exatamente. tempo aquela Cai em desuso, Dá entendeu? E dá um você exemplo. vai dá um fazer um exemplo. investimento que não vai ter utilidade por muito tempo. Tá agora muito em alta espaços pink, totalmente pink, tudo rosa, tudo rosa, tudo rosa. Daqui a pouco isso vai acabar. Você Eu vai não enjoar, gosto. Eu não gosto e entendeu? nem deixo. Então, Não Entendi. deixo. assim, não é uma coisa que vai ficar. Você não vai morar 10 anos em uma sala toda Você vai rosa. dizer o seguinte, Agora isso você aqui vai- eu fiz em 2022. Agora você Entendeu? vai morar 30 anos numa sala cheia de plantas, entendeu? Entendi. Por exemplo, isso é muito porque existe empresa, né, não quero fazer jabá, né, que estuda isso, é americana, estuda todas essas tendências de cores que elas vão para o vestuário, vão para o design de veículos, ela abrange a parte de design de mobiliário e essa coisa do pink, ela está dentro da moda do vestuário também, entendeu? Então, isso é totalmente perecível, isso vai durar muito pouco tempo. Se a pessoa for rosada, ela tá na moda sempre. Está na moda E não é uma questão só de cores, né? Porque hoje você, num conceito de projeto, usando tendências para se inspirar, você mistura lá as cores, você mistura as madeiras, mas houve uma época, anos 80, só se usava estante de cerejeira, depois veio o mogno. Pau marfim. entendeu? Exatamente, depois Marfim. primeiro era tudo amarelado, depois era tudo vermelho, depois era tudo branco, estranho. Aí veio aquela tendência de usar a pedra, né? Aqueles móveis de pedra horrorosos. Móvel de pedra? De bege Bahia. É uns Flintstones, pô. Nossa, era coisa do Era demônio horrível. aquilo. pesado, sabe? Horrível. Entendeu? E hoje em muito pé dia de mesa, tinha muita coisa assim, muito tampo. E era somente um uso estético. Com a neuroarquitetura que você estava falando, é um uso estético, mas é um uso mais científico mesmo, é um uso funcional, Exatamente, né? É um uso que te traz uma atinge emoção o bem-estar, né? sensorial, exatamente. Te traz um bem-estar para a saúde, você percebe isso dentro do Se ambiente. estuda a neuroarquitetura? Se estuda. Se estuda. Legal. Se estuda. E isso você pode ver também, uma tendência interessante que eu vejo no mobiliário, trabalhar com móveis com figuras orgânicas, entendeu? Isso nunca deu errado, porque o homem sempre ele imita a natureza, porque o homem ele quer se aproximar à perfeição da natureza, que é a perfeição de Deus. O arquiteto ele não é por pretensão, é porque ele sabe que deu certo, que o Criador é o maior arquiteto da natureza, Verdade. do nosso planeta. Então ele é o arquiteto do nosso planeta. Então se a gente tenta estar próximo e ter referências com a própria natureza, é claro que isso vai dar certo. E isso vai trazer bem-estar, isso vai trazer felicidade, satisfação, conforto. Niemeyer Entendeu? usava muito As formas orgânicas, circulares, orgânicas. Aliás, deixa eu dar um spoiler aqui. Estamos com móveis orgânicos na nova loja. E eu tenho um sofá que é o meu xodó, que é um sofá orgânico lindo, lindo, É lindo, pink, lindo. vai ser o primeiro a chegar. Não é pink, Não vai é ser o pink. primeiro a chegar, A Flávia mas é o comprou meu dois, um xodó. pra ela e um pra loja. É o meu amorzinho, que eu vou ficar muito feliz quem Muito comprar legal. esse sofá. E, aliás, a gente fica, na verdade, rastreando as pessoas que compram as coisas, né? Para saber, né? Para Porque ver onde está. Não, as coisas que a gente ama, eu fico assim, quem comprou nesse produto? Eu sou estranha porque eu sei, tá? Se você perguntar, eu e sei. aí a gente fica assim, quem comprou esse quadro? Foi o cliente tal. Ai, que bom, porque ele é tão legal. Ele combina com Ele aquela combina peça, com né? aquela peça. Ele merece aquela peça, Quem comprou né? tal coisa? Aquele cliente meio estranho.
Que não deveria nem ter não levado. deveria ter levado esse. Mas você Sim. acredita que, assim, eu sei... Que você vai lá a grande buscar. maioria das peças, eu sei para quem Ela tem uma foram. memória de elefante, Ela filha. tem a memória de elefante. Eu sei pra Ela quem tem foram. Alzheimer. É porque ela é verdade. apegada às peças, ela me tá vendo? Ela tem confunde. apego. Não, eu escolho com amor. A gente escolhe com amor, é sério. escolho com A gente amor. escolhe com amor. A e- Flávia não vende E vai a sempre peça. lembrar. O que A você Priscila, toda escolhe vez com ela todo me esse chama carinho, não tem jeito, É, vai lembrar. E ela me chama atenção assim, cara, a gente vive de venda. Para com esse apego que dá azar. Mas assim, é o carinho mesmo. Gente, eu vou pra feira. Não é só porque a Flávia gosta de comprar. Eu vou com emoção. Eu vou escolher uma coisa que, assim... Mas isso é arquitetura. É amor. E quando a gente Isso monta é um espaço arquitetura, que fica é você incrível. realmente fazer isso com muita dedicação, É. com muito gosto, com muito carinho, porque a gente está oferecendo o que a gente tem de melhor. Exatamente. Sim, e aqui, eu não E- quero parar pra beber água, eu não quero parar pra fazer xixi, eu Quando- quero... Quando a gente- Trabalhar com o que gosta, se trabalha de forma Quando a gente perfeita, os monta um resultados são muito espaço bons. que fica incrível, que fique claro, um projeto de um outro arquiteto, de um outro designer, de um colega, a gente ama esse projeto, a gente faz parte desse projeto, sabe? A gente tem essa integração, então entendam Veste isso. a camisa, abraça a causa, né? Faz com amor, A com gente carinho. não é concorrente, então a gente vai lá, Pra somar. faz Eu essa percebo produção, isso, percebi bota- logo no primeiro bota esse contato móvel, com elas. bota esse móvel, bota esse quadro, cara, a gente fica tão apaixonada. E quando o cliente é legal, quando o arquiteto é bacana, o designer é bacana, a gente Tudo sai flui, tão é feliz. maravilhoso. A gente sai tão feliz. Cara, ficou tão incrível essa casa. E assim, é a sensação melhor do mundo. Assim, a bem-estar. gente fez o certo. Realmente, hoje o nosso dever foi cumprido. Que sabe? bacana, Verdade. cara. Olha, Muito eu legal. acho, eu digo o seguinte, né? Quer ter um imóvel com um espaço surpreendente, chama a arquiteta Estela Pinheiro. Porque, na verdade, o que é arquitetura, seja ela de interior, de exterior, de parte de ambientação, que é tudo que as meninas têm aqui, ele tem que ser surpreendente mesmo. Ele tem que causar aquele... Sabe, aquela sensação de satisfação do cliente. O arquiteto, quando trabalha com responsabilidade, né? Porque a gente está mexendo com as emoções e com o bolso do cliente. É muita responsabilidade. O final é a satisfação que você vê, né? Que o cliente transmite para você. E a realização mútua, porque o camarada ele passou por aquele processo de projeto, Esperar, de expectativa, de, às vezes, um dissabor, porque a gente sabe que em obra pode acontecer um Principalmente imprevisto, reforma, né? A gente projeta e surpresas, muitas das vezes você exatamente. encontra uma reforma, um obstáculo, e você tem que fazer algo para que não descaracterize o projeto, mas você Exato. tem que viver com aquela coisa que apareceu no meio do caminho. Né? Exatamente. E aí, assim, quando você termina, a tua responsabilidade de levar o projeto até o final, até a etapa da produção, que é para mostrar para o cliente que realmente finalizou, para ele ter aquela sensação Aquela emoção. de que todo o esforço que ele fez, Valeu a todo o pena. empenho que ele fez, valeu a pena, Valeu a pena. entendeu? Então, assim, é satisfação do cliente e realização. E eu não digo nem realização de sonho, porque a gente não pode fazer o que é impossível, a gente faz o que é possível. É a Exatamente. realização mesmo do que ele idealizou, do que você idealizou para ele, do que vocês combinaram. Então, assim, eu acho... Conseguir você concluir. concluir. Não deixar o cliente nadar e morrer na praia. ele sair com a Não é sensação essa, de não. que ele empenhou muito dinheiro e expectativa e tempo e não finalizou. Não então, conseguiu. Assim, trabalhar com responsabilidade, né? Estela Pinheiro, Hum. muito bacana ter você aqui com a gente. Nossa, foi maravilhoso. sensacional. Foi realmente muito legal. Estela, você atende Rio, Grande Rio, projeto para todo o Brasil? Atendo o Rio, Grande Rio, atendo Baixada, atendo o outro lado da Bahia, atendo São Paulo. Fala pra gente o seu e atendo telefone. Seu Instagram. Seu Instagram. Até Floripa eu É? também já Que bacana. atendi. Olha, o meu Instagram é Estela Pinheiro Arquitetura. O meu telefone é 21 999 5006. E
a gente tem esse trabalho aí que vocês viram nessa entrevista, isso a oferecer. Essas meninas, assim, me encantaram logo no primeiro dia, porque eu consegui perceber que isso, em nenhum momento, eu tive dúvida. Vocês não são minhas concorrentes, muito pelo contrário, vocês são parceiras, vocês vão viver e vão abraçar a causa do meu cliente, entendeu? A gente tem que trabalhar dentro das possibilidades do bolso do cliente. Essa é a grande mágica da arquitetura de interior. A gente vai trabalhar e vai fazer ele se realizar com o que ele pode gastar. Entendeu? Não adianta sonhar, não adianta vender sonhos, Exatamente. entendeu? Que não são realizáveis. Você tem que vender sonhos realizáveis e dentro da realidade de cada cliente. Eu acho que isso é o respeito. Legal. Isso é perceber que o cliente tem valor. Muito legal. É isso. Pessoal, a gente está encerrando. Ah, não! Tão bom, A né? gente está encerrando esse bate-papo, a segunda temporada. Foi um prazer imenso conhecer você, Estela Pinheiro, Muito participar. obrigada. Foi um Tá. prazer imenso recebê-la. Muito Obrigada, obrigada meninas. pelo carinho. Obrigada mesmo. Muito obrigada também. A gente vai deixar o telefone da Estela na descrição, tá? O Instagram também, vocês que estão acompanhando a gente, vocês vão poder ver, vão poder visitar, conhecer mais o trabalho dela. Eu vou tentar levar ela lá na minha loja para ela conhecer também, porque ela é peso pesado. Espero que a gente Gostei. deixe saudade Vamos, e vamos expectativa para a terceira temporada. Com certeza. Olha, Mais novidades virão, acompanhe as meninas. A loja Mobile está aqui no Barra Barra Plaza. Plaza. E acompanha a gente também no nosso Instagram e se inscreve aqui no canal, dá seu like, ativa o sininho e não perca nenhum episódio. O Instagram das meninas está bombando, a expansão da loja Tá bombando. tá Tá bombando. bombando. Vocês continuem acompanhando no YouTube e no Instagram. Vocês vão ver que a cada momento, tudo que acontecer é novidade e é vanguarda. Que as meninas, elas são porreta, irmão. E a gente não para. Não Gente, é para, louca. não para. Estela, muito obrigada pela visita. obrigada a Obrigada, vocês querida. mais uma vez. Obrigado a você que Obrigada. está assistindo a gente. Tá bom, gente? Até a próxima temporada do Papo Lógico. Beijo.